TV Horizonte traz para você o especial Cuba, a maior ilha do Caribe. No programa de hoje faremos uma viagem à mitológica ilha comandada há mais de 40 anos por Fidel Castro. Você vai conhecer a realidade dos 11 milhões de cubanos que habitam a charmosa e contrastante ilha. Um local onde o futuro e o passado se encontram no contato entre o turista e os cubanos. A nossa viagem começa por Varadero. Nosso primeiro contato com a ilha de Cuba é no aeroporto José Martí. Do aeroporto seguimos para Varadero, cidade praiana localizada a 150 quilômetros de Havana. No percurso, muitas belezas naturais. Conhecida pelas belas praias naturais, Varadero encanta os turistas e convida a um passeio por suas largas avenidas com construções luxuosas. A arquitetura dos hotéis é um exemplo do luxo nas construções de Varadero. Todas são mantidas por investidores estrangeiros, parceiros do governo de Fidel Castro. Dicen aquí en Nueva Orleans que la reina del mundo en la historia ha sido tú. Os turistas hospedados nos hotéis são privilegiados pela vista da cidade. O extenso canal e o irresistível Mar do Caribe compõem a paisagem de Varadero. O passeio vai do artesanato à culinária da região. Todos os anos, milhares de turistas vão à ilha em busca desses atrativos. A primeira vez que estou em Cuba, no Caribe, já vim várias vezes. São Domingo, Ilhas Virgem, quando era virgem. Conheço bastante do Caribe, aqui em Cuba é a primeira vez e gostei muito. Não pensei que tivesse tanta infraestrutura para fazer realmente, como posso dizer, ou competir com Cancún, que é um destino muito bom e muito frequentado. Muita gente gosta de muita gente gosta de ir para Cancún, eu gostava pelo menos. Agora, depois que eu vim para Cuba, acho que todo mundo vai querer vir para Cuba. Queria ver de perto essa coisa da cultura, o povo, como eles vivem, enfim, tudo aqui. Trabalho, você trabalha com o quê? Turismo. Com turismo. E é a primeira vez que está na ilha? Primeira vez. E o que está achando? Maravilhosa, muito linda. Primeiro lugar, do que eu vi até agora foi só mesmo parte turística, paisagem e tal. Demais. Falta, quero ver a parte cultural ainda e conhecer a Havana, né? Você já tem uma noção do que você vai encontrar em Havana? Noção, sim. Acho que bem diferente do que eu estou encontrando aqui. Mas acho que vou ter muita surpresa também. Não acho. Tenho só uma vaga ideia. Quando você for embora de Cuba, pelo menos dessa parte turística, o que você leva de que mais te impressionou nesse lugar? A cor da água. Isso, por enquanto, foi o que mais me impressionou.
Maravilhosa. Maravilhosa, nunca tinha visto, primeira vez que eu vi. Reina del mundo, en la historia has sido tú. A visita a Varadeiro não para nos passeios diurnos. A noite na cidade tem a temperatura e o astral que dominam Cuba durante quase todo o ano. Nas noites não há glamour, mas os cubanos são artistas natos, são carismáticos e criativos. Um atrativo à parte são as noites de Varadeiro. Elas encantam a todos pela magia de um povo sofrido e batalhador. As danças e as músicas fazem com que os turistas sintam a alma de Cuba. A dançarina Carmen conta como é viver na ilha. Comencé a trabajar en el baile desde los 15 años en una escuela aficionada. Aficionada es no profesional, y estuve así trabajando 5 años y luego fui a una audición, una convocatoria para bailarines profesionales, y entonces integré el equipo y luego pues ya comencé con ejercicios, clases, a perfeccionar un poco hasta llegar aquí, y aquí pues me encuentro trabajando en este hotel. Antes trabajaba en una compañía, otra compañía de baile, y ahora bueno aquí llevo ya un poco de tiempo, como unos cuantos meses. Estoy muy contenta de trabajar aquí. Este trabajo es muy bueno, muy profesional, hacemos de todo, bailamos de todo tipo de baile, mambo, cha-cha-cha, son, danzón. Yo me llamo Yudenia, vivo en Camagüey, una provincia también muy lejos de aquí. Nunca en mi vida había bailado, empecé a bailar aquí, hace 2 años que bailo. Y me va muy bien, me preparo antes de salir a bailar. Allá atrás me pongo a calentar, los ensayos son muy fuertes para que todo salga como debe salir, muy profesional para ustedes. Y significa mi vida, es mi vida para mí el baile. No próximo bloco, você vai conhecer o contraste entre a realidade do turista e a do nativo de Varadeiro. E mais, a chegada à Havana, patrimônio histórico mundial.
Em Varadeiro, o turista tem uma real impressão de como é o dia a dia do povo de Cuba. Nas ruas, os cubanos improvisam com muita criatividade para superar a carência do petróleo e da indústria automobilística. O que mais surpreende em Cuba é a maneira como o povo convive com a realidade. Esse é o transporte tradicional que atende aos turistas de Cuba. É nele que os visitantes da ilha conhecem as maravilhas de Varadeiro. Outro meio de transporte de Cuba é o cocotáxi, comandado pelas mulheres. A praça principal de Varadeiro é um dos pontos turísticos mais charmosos da ilha. Aqui o turista encontra todo tipo de artesanato, uma das fontes de renda dos habitantes do país. Com um sorriso nos lábios, os nativos mostram o que conhecem do Brasil. Em Varadeiro você encontra beleza natural, cultura marcada pela boa música e um povo alegre e hospitaleiro. Nos despedimos do lugar rumo à capital Havana. Os 3 dias que passei em Varadeiro foram maravilhosos. Foi possível conhecer os hotéis e a cidade e conviver com o povo da região. A nossa próxima parada foi a capital cubana, o cartão postal da ilha, Havana, patrimônio histórico da humanidade. person that I know. 150 quilômetros separam Varadeiro de Havana. O percurso é de quase 2 horas. Ao chegarmos na capital cubana, temos o contato com as construções inspiradas na arquitetura espanhola. A Avenida Malecón é conhecida como o sorriso de Havana.
Quinta Avenida, a segunda mais importante de Havana, encontramos os palácios e mansões que eram habitados pelos ricos de Cuba. Hoje são sedes de embaixadas e residências de artistas de fama internacional. Poucos a conviverem com o luxo em Cuba. Não sei, um ar diferente. O velho, o novo, tá destruído, conservado, assim, mas tem só beleza. She asked me what I made. Oh, let it know. Every time I open my mouth, she steps in trying to put me out. How could she be so cold? Oh, let it know. She's my mother-in-law. Oh, let it know. Milhares de carros antigos e bem conservados desfilam diariamente pelos corredores de Cuba. Aqui no Brasil, eles valeriam uma fortuna. Lá em Cuba, são conservados porque chegaram há mais de 40 anos e não foram substituídos pelos novos modelos. Para os mais novos, a sensação de estar em um museu do automóvel. Para os mais velhos, uma recordação não muito longínqua. Para Cuba, necessidade de transporte. Para os turistas, um cartão postal. Que si preguntan por aquí, que si preguntan por allá. Por aquí, que si preguntan por allá. Te pasas la vida comentando, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tú quieres saber? Eles estão em toda parte e dividem o perímetro urbano com outros meios de transporte que remediam a falta de combustível do povo de Cuba. Te pasas la vida comentando, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tú quieres saber? ¿Qué tú estás preguntando? Te pasas la vida comentando, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tú quieres saber? ¿Qué tú estás preguntando? Tienes que hacer, ¿qué tú quieres saber? ¿Qué te estás preguntando?
Cultural da cidade viaja o mundo espalhando a fama do melhor produto cubano, o charuto. A ilha de Cuba é produtora das mais famosas marcas de charutos do mundo. Nas prateleiras do país, encontramos nomes como Romeu e Julieta, Coíba, Monte Rum. Os charutos estão entre as 4 maiores fontes de renda de Cuba. Essa é a mais famosa charutaria da ilha. Nesta feira, os charutos são vendidos por valores até 100 vezes menor do que nas lojas. Compramos uma caixa de Coíba por $20. Na loja, custa mais de 300. No próximo bloco você vai saber por que a arte está no sangue dos cubanos. Eles têm o dom e muito amor ao que fazem. Empolgam os que são de lá e os que chegam para conhecer o lugar. É fonte de inspiração da maioria dos cubanos. Lá mesmo os que têm emprego fixo não abandonam a cultura. Afinal, a esperança de um futuro melhor em Cuba é mais real para os que trabalham com a arte. Na Praça da Catedral, o turista encontra mais um cartão postal e cultural de Cuba. Si ocurriera algún temblor a las puertas de un problema,
Essas mulheres cobram $3 por cada foto. As 5 dividem este pequeno espaço. Solo se acuerdan de ellos cuando truena. Nos cafés, restaurantes e bares de Cuba há espaço para os artistas. A gorjeta é boa e o sonho de um futuro melhor é mais próximo para os que trabalham com a arte. Solo se acuerdan que los santos existen. Si la cosa no está buena, no está buena. Pertenecemos al Centro Provincial de la Música de Santiago de Cuba y estamos realizando este trabajo de son con mucho amor, con mucho cariño. Te vistes de rojo y blanco. Si la cosa está que quema, que arde, que arde. No quiero crear conflictos, opinar vale la pena. Lázaro é um dos cubanos que acredita no sonho de se tornar um grande cantor. Soy músico, cantante de una orquesta show en un hotel que trabaja a las noches y aquí con los amigos aquí hago el tropazanco. Trabajo el tropazanco, que esto se llama tropazanco cubense. Somos zanqueros que trabajamos para niños, hacemos trabajos para niños. Funcionário público, nas horas vagas ele procura se aperfeiçoar na arte de cantar. El que hago aquí, recaudamos dinero pero para las escuelas de los niños con problemas. Hacemos una recaudación para el sello, para La Habana Vieja, para ayudarle un poco a la sociedad. Cuando truena. Oye, y ahora lo que te traigo es la puerta de Santa Bárbara. Pausa. Solo cuando truena. Oye, qué rico. La puerta de Santa Bárbara. Dito. Solo cuando truena. Ahí nada más. Sigue, sigue, sigue. La puerta de Santa Bárbara. Solo cuando Em Cuba, os turistas geralmente se alimentam nos hotéis. Os bares e o comércio em geral nas ruas vendem somente o básico, o que é possível o assalariado de Cuba comprar. Eles ganham $14 por mês, corresponde a 26 pesos cubanos. Mas lá, como aqui no Brasil, pra tudo tem um jeitinho. Os paladares são restaurantes adaptados dentro das casas dos cubanos. O governo dá a permissão e cobra 30% do lucro. Para Marcané, llego a Puerto y para Mayarí. Del crucero voy para Marcané, llego a Puerto y para Mayarí. Um dos mais famosos paladares de Cuba é o La Guarita, onde foi rodado o filme Morango com Chocolate. Hoje é proibido filmar o local, mas nós não resistimos. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían la arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. O paladar La Bodeguita del Medio é o mais famoso de Cuba. Aqui é servido o tradicional mojito, coquetel à base de rum.
y así no puedo llegar. Entonces voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Entonces voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Na saída do Morrito, encontrei esse casal gaúcho. O que trouxe vocês a Cuba? A curiosidade de saber como é que funciona um regime como o de Cuba e para entendermos um pouco melhor esse sistema. O que estão achando da cidade? É interessante, mas não gostaríamos de viver num sistema como esse. Você estava me dizendo que é como voltar um pouco atrás. Exatamente. Lembra que época do Brasil? Bom, eu tinha na época que Cuba vive hoje, eu acho que uns 10 anos de vida, 1959. Então eu realmente é como se tivesse voltado 40 anos da minha vida. Dá uma nostalgia estar aqui? Exatamente, uma nostalgia e um pouco de receio também. Receio de quê? Receio de que o Brasil também possa um dia ter um sistema parecido com esse. Eu estou tendo a impressão que eu imaginava. Prédios magníficos construídos há mais de 50 anos, ou na década de 50, quase que abandonados, mal conservados e alguns até desabitados. E o que impressiona é esse povo conseguir ser alegre vivendo com tão pouco, num regime que realmente deixa as pessoas sob um controle, porque não se vê nada nas lojas, não se tem acesso a uma compra. Gostaríamos de levar alguma lembrança daqui e só que conseguimos foi charutos, que são produtos vendidos pela empresa do próprio governo. Aqui tudo governo, até mototáxi aqui pertence ao governo. Isso dá uma ideia de como é esse regime. Isso realmente choca muita gente, mas é importante conhecer. No próximo bloco, o passeio continua em Havana. Vamos mostrar as dificuldades enfrentadas pelo povo de Cuba para manter o regime socialista e o depoimento de cubanos que convivem com o governo de Fidel Castro. Eles convivem com um salário de 26 pesos por mês, um valor correspondente a 14 dólares. Em cada casa moram pelo menos 4 cubanos, em outras moram 8. Com um salário nesse patamar, dá para consumir somente o básico. Alguns cubanos estão satisfeitos, muitos não. A maioria quer manter o regime, mas também quer conhecer o progresso. Desde Alamar, operación partida, virgen de regla en mano.
Marcación, confusión, orientación, acecha. Un objetivo solo en la cabeza, aquí la huida al paraíso comentado por todos los cubanos emigrados. 90 millas de La Habana, cada vez más me alejaba. A golpe trueno rompe en medio. Ao lado do Morrito, na praça da Catedral, encontrei esse cubano que vai nos mostrar como ele vive. Cordura, mi madre me abrazaba, yo rezaba. Padre nuestro, que estás en nuestro cielo, santificado sea tu nombre. Si tienes que elegir a mí, que soy el hombre, coge mi nombre. Acompanhei um dos cubanos ao supermercado de consumo. A farmácia onde eles buscam remédio grátis. Nessa loja, os cubanos compram o supérfluo, o que o salário deles permite consumir. El silencio cubre todo, menos las olas del mar. 4 jóvenes y un niño que no para de llorar. Um pouco mais à frente, entramos em uma residência cubana. Piden al cielo fe y piedad, que Dios ponga ya su mano contra el furor del mar. El océano endiablado no descansa, pide más. Trago sus cuerpos cansados, es la triste realidad. Na mesma rua, fui visitar a família de meu anfitrião. Nesses 5 cômodos moram 8 pessoas. El problema no es saber si me entiendes, ser cubano no. El problema es cómo estás viviendo. E como estão vivendo? Mal. Porque la comida está muy cara. ¿Entiendes? Para que el cubano nos inventan el aire. ¿Entiendes? O que falta para o cubano? Salário melhor? Salário mínimo. Mínimo. Mira, ella trabaja. Aceite para comprarlo. El aceite que no vas a cuando tienes que cocinar. Es indispensable para la cocina. Pero venden en divisa. Y a nadie le pagan en divisa. A no ser la gente que trabaja en hoteles, que tiene vínculo con el turista directamente. ¿Entiendes? El que no, tiene que abusar, cocinar sin grasa. E o que tem muitos problemas. O que vocês podem assim comer? O que dá para comer com o salário? No. Si yo me lío con mi salario, cuando compro una botella de aceite, ya se me acabó el salario. ¿Comprende ya? E como vocês fazem? ¿Cómo? Casi la mayoría de los cubanos hacen negocio. Venden paquetes de café, venden un caramelo, hacen duro frío, venden pirulí. Lavan para la calle, planchan para la calle. Esta caderneta serve para anotar os produtos necessários para cada cubano. Pouco é permitido a eles, não dá para comer carne, nem tomar leite todos os dias. El arroz, los granos, el aceite, el azúcar, la compota, el tomate, el jabón de baño, el jabón de lavar, el detergente, los cigarros, el café, y si viene algo adicional a la bodega. E quando enche? Aí você não pode comprar mais? Los finales, todo el último día del mes, vence cada mes. Ese plan de loco te fallaría. Hacer este no es nada. Usted sabría que no iría. Hacer este no es nada. Que ese plan de loco te fallaría. Te lo dije, hacer este no es nada. Estábamos inscritos en esta feria. Tengo asignado este espacio. Vengo los días que yo quiero. Yo solamente vengo 2 días en la semana
el resto de los días los utilizo para confeccionar estos productos y pago por ocupar este espacio. ¿Cuánto paga? 50 pesos cubanos, pero pago solamente el día que vengo. El resto de los días puede ocupar el espacio otra persona. Si yo llego, tiene que cederme el espacio porque me está asignado, pero no estoy obligado a venir todos los días. Que lo dije hacer no está en nada. Eso solo día que no iría. Hacer no está en nada. Que ese plan de loco de faría. Que lo dije hacer no está en nada. O ponto turístico mais visitado por Fidel Castro e pelos turistas de Cuba é a Praça da Revolução. Foi lá que o Papa João Paulo II falou em sua primeira visita à Havana. Em dias de discurso, o local preferido de Fidel Castro é a Praça da Revolução. Aqui o Papa João Paulo II foi recebido quando esteve em Cuba. A história de Cuba está presente no Memorial José Martí, localizado no centro da Praça da Revolução. A história do povo de Cuba percorre os 8 quilômetros da Avenida Malecón. Contrasta-se com as mansões dos artistas da Quinta Avenida e os becos miseráveis que complementam o retrato da mitológica ilha. Cuba apresenta-se amável no sorriso de seu povo, mas a ilha também surpreende com as faces de suas crianças, adultos e velhos e com a ociosidade de alguns nativos. De um lado, um regime vitorioso com 97% de alfabetizados, moradia e medicina gratuita para todos. Do outro, um país que pede liberdade. Mas o que turista algum que percorre Cuba nega é a emoção de conviver com um povo amável, com a dicotomia do presente e passado que caminham de mãos dadas na ilha, com a história que estacionou nos casarões sem restauração há 42 anos e com a modernidade que chegou juntamente com o turismo. Cuba
Ilha exótica, envolvente, histórica, maravilhosa. Um país cheio de surpresas e contradições. A nossa viagem termina aqui. Nós encerramos com o poema da cubana Arici Curvelo. Nele, Arici expressa o sentimento da grande maioria dos cubanos, a esperança. Sempre estamos a reconstruir. Estamos sempre recomeçando. Um caminho que se destruiu, sempre se destruindo ainda. As coisas feitas, mais que perfeitas, duram apenas a construção. No instante, vamos adiante. La